Porque daí você tem que cumprir o tempo fechado da live nós vamos para o mata-mata. Eu tenho mais 15 minutos. Tá, então fica tranquilo que eu vou tentar resumir esse processo que eu acho que é importante. É sobre as nomenclaturas. Cara, meus pilares do meu trabalho é comunicação, é gestão, é organização, é intensidade, é buscar adaptação às características do grupo de jogadores que eu tenho naquele determinado momento. Então, certamente, por exemplo, se eu for treinar o Hilal aqui, vou pegar um time daqui para não pegar um time do Brasil, para não dizer que eu estou fazendo comparativo. Certamente, meus conceitos de jogo, a minha ideia, a proposta, elas vão ser diferentes do que o Riad, onde eu estou, que está disputando para não cair. Porque eu já vim para cá, para o Riad, sabendo que o time ia disputar para não cair. Quando você disputa para não cair, significa que você não tem a mesma qualidade que você tem, que um Hilal tem, que você não tem a mesma quantidade que o Hilal tem, você não tem a mesma capacidade de investimento que o Hilal tem, e você precisa ser muito mais organizado, muito mais intenso, muito mais coletivo, para que você consiga aquele resultado, aquele target. Agora, se você vai trabalhar no Hilal, você precisa criar ideias e conceitos para aqueles jogadores daquele nível, daquele momento, naquela circunstância, e aí você vai ser... Por isso que talvez as pessoas visualizam, retranqueiro, não é retranqueiro. Não, meus times são organizados, meus times têm conceito, meus times são trabalhados em todas as fases do jogo. É que, quando você tem Fred e Nenê, que são os teus expoentes atacantes, você não consegue subir uma linha de marcação e pressionar os caras durante muito tempo, porque se você vai se tornar muito vulnerável quando eles romperem a primeira linha de marcação. Você tem que criar uma outra ideia de compactação de marcação mais média, mais baixa, para você, quando recuperar, jogar na vulnerabilidade que aquele clube te dá, que é o espaço, porque você também não tem velocidade para contra-atacar, para fazer um jogo objetivo. Você tem que fazer o contra-ataque através de um jogo apoiado, de passes, de movimentação de laterais. Por quê? Exato. Porque os dois expoentes do ataque são Fred e Nenê. Eles já foram mais jovens, mas naquele momento eles continuavam sendo expoentes, mas a característica deles não prescindia que você fizesse um bloco mais alto, de pressão intensa a todo tempo, de subir as linhas a todo tempo. Isso é trabalhar com a característica que você tem à disposição, melhor, para montar a melhor ideia e dar o melhor resultado. No Inter, nós tínhamos Nico Lopes, 2018, Leandro Damião e Potker. Qual é a principal característica desses três jogadores que naquele momento estavam melhor e eram titulares da equipe? São jogadores intensos, que, né? Você pode trabalhar a posse. Claro que você trabalha a posse. Claro que você trabalha o jogo apoiado. Mas a característica principal desses três jogadores, que são os teus principais atacantes, são de ter espaço. O Nico pegava a bola, dominava para chutar no gol. O Nico não dominava a bola para jogar tabela para o lado, passe para trás, circulação. O Nico dominava a bola para ir para o gol. O Nico tinha 6, 7 finalizações por jogo. O Pote, que era um jogador que, para produzir o seu melhor, precisa de espaço. Damião era um jogador de força. Então, se você tem esses jogadores, se você quiser fazer um jogo apoiado, trabalhar um conceito de jogo apoiado, você ou vai demorar muito mais tempo e vai estar desempregado, que o outro vai fazer, porque ele não vai produzir o resultado. É respeitar as características que você tem à disposição no momento e colocar em prática. Então, certamente, se eu fosse trabalhar no Hilal hoje aqui, os meus conceitos, as minhas ideias seriam bem diferentes e as minhas tentativas de variações táticas seriam diferentes do que no clube que eu estou. No clube que eu estou, eu preciso me defender, eu preciso ser organizado, preciso ser intenso e pedir a Deus que me ajude. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque futebol, nós estamos esquecendo que a essência do futebol é jogador. 70%, 80% do processo é jogador. 20% é treinador, é salário, estrutura, é tática, é modelo de jogo, ideia de jogo. 70% é jogador, meu amigo. Fase ofensiva do jogo, quem decide o jogo é jogador. Quem decide driblar ou cruzar é jogador. Quem decide dominar uma bola melhor que o outro entre linhas é jogador, não é treinador. O treinador pode treinar? Pode, deve e faz. Mas se você tem jogador de mais alto nível, você vai perder menos a bola, você vai driblar mais, você vai ter capacidade de finalização melhor. E aí as pessoas confundem retranqueiro com organização. Os clubes que eu trabalhei, Fluminense, Santos, Inter, grandes clubes, o clube aqui do Emirados, o clube que eu estou, ainda não foram clubes que estavam no momento estáveis, em condições econômicas boas, de poder de investimento grande, equilibrados financeiramente e com capacidade de investimento no grupo.
capaz de me dê uma oportunidade num clube que tem essa possibilidade, e aí diz para mim que eu sou retranqueiro, que eu sou retranqueiro. Aí eu vou concordar. Mas me dê a possibilidade, me dê características diferentes, me dê momentos diferentes, e daí eu vou mostrar se eu tenho capacidade de fazer um time com determinada tática diferente, com determinada positivo, ação dentro reativo. do jogo diferente, ou não. E as pessoas têm que entender que um jogo de futebol, tu não consegue se defender o tempo todo, tu não consegue ficar no médio bloco no tempo todo, e você não consegue pressionar o tempo todo. Você transita entre todas as fases dentro de uma partida de futebol. E você precisa trabalhar todas elas. Quando você tem menos quantidade e menos qualidade, você tem que trabalhar ainda mais essas fases, ainda mais a competição, ainda mais a intensidade, para que você consiga produzir coletivamente dificuldade naquela qualidade individual que você enfrenta e você tem a capacidade de dar resultado. Porque senão, você vai ser 13º, 14º, 15º sempre. Então, essa é a diferença. Retranqueiro, eu sou organizado, eu tenho conceito, eu tenho ideia, e eu me adapto àquilo que eu recebo para tirar o melhor. Quando eu tiver oportunidade, vou te dar um outro exemplo claro. Quando a gente visualiza jogos aí no exterior, que os caras marcam em bloco médio, bloco baixo, eu não vejo ninguém falar sobre retranca, eu vejo as pessoas falando sobre organização. Sim. Quando eu fui trabalhar na seleção brasileira, eu não era o treinador, mas eu era o auxiliar técnico direto do Micali. Nós tínhamos Neymar, Gabigol, Gabriel Jesus no ataque e Luan. Nós botamos todos para jogar. Quando eu idealizei o Santos aqui, eu pensei em iniciar o jogo com Soteldo, um meio-campista, armador, Ângelo e Marco Leonardo. E com 2 volantes de capacidade de marcação e de chegar na frente. Isso é ser defensivo? Eu tenho aqui, vou te mandar depois, você não pode mostrar para ninguém, você não pode publicar. Óbvio. Mas eu tenho todos os treinos filmados, todos os treinos filmados até hoje que eu fiz, todas as palestras que eu fiz e todos os modelos de jogo que a gente desenvolveu nas equipes que nós trabalhamos. Vai lá ver se nos conceitos tem trabalhado pressão ofensiva, movimentos ofensivos. Vai lá ver se nos meus conceitos trabalhados tem bola chutão para frente. Vai lá ver se nos meus conceitos não tem construção inicial. Tem, mas eu dependo do jogador também para ter essa construção inicial melhor ou não. E eu trabalho a construção inicial, eu trabalho a alternativa para não construção, para dificuldade, uma bola de tempo, uma bola de espaço, alternativas para que você produza dentro do jogo e o jogador tenha a capacidade de decisão. Então, eu não concordo, discordo e tenho como provar como meu trabalho que são os meus pilares de organização, de intensidade, de comunicação e de boa gestão. É que determinadas partidas você acaba não conseguindo atacar, por exemplo, como um jogo da final da Copa do Brasil, um jogo da Libertadores, isso fica muito marcado. Mas, se você pegar 80% dos jogos do Fluminense, do Inter, de 120, 80% dos jogos nós tínhamos, a nossa posse de bola era maior, o nosso jogo ofensivo era maior, o nosso número de finalizações era maior que o do adversário. No Fluminense, o Fluminense estava em igualdade de números de gols marcados com o Flamengo de 2019 do Jorge Jesus. Então, eu nunca trabalhei por uma bola, não trabalho, nem sei o que é isso. Eu tenho conceitos bem definidos, trabalho todas as fases do jogo e desenvolvo o melhor com a característica que eu tenho à disposição para a gente produzir resultado. Odair, volta para o Brasil, que o futebol brasileiro está precisando de você, meu velho. Está precisando de você. Volte para o Brasil, traga o equilíbrio para cá.